Basta ir ao supermercado, acompanhar o preço da gasolina, acompanhar o preço dos remédios para percebermos que tudo aumentou. Não é só impressão, sim, de fato tudo aumentou. Neste vídeo você descobrirá o que é a inflação e como ela afeta o nosso bolso. Vamos lá? A inflação é o aumento generalizado dos preços que desvaloriza a nossa moeda. Isso é, se você vai ao mercado e apenas o preço do tomate está 3 vezes mais caro, por exemplo, isso não é inflação. Agora, se além do tomate, o arroz, o combustível, a energia e demais produtos de uma cesta também aumentam, vá lá. Aí temos a famosa inflação, que ocorre quando sobe o nível do preço médio na economia. Em outros termos, significa que o seu dinheiro tem a capacidade de comprar cada vez menos coisas. Em resumo, seu dinheiro vale menos. Agora, antes que você se pergunte se isso é normal ou não, já te adianta. É normal sim, faz parte do nosso sistema econômico. O grande problema é quando há um aumento substancial e o salário das pessoas simplesmente não conseguem acompanhar. Agora, por que a inflação acontece então? Bom, são vários os motivos e dificilmente eles acontecem de forma isolada. Os principais são o aumento da demanda, também chamado de inflação de demanda, que aqui deriva da famosa lei da oferta e demanda. Então, por exemplo, muitas pessoas querem comprar carros porque houve um aumento da renda ou aumento do crédito e as montadoras simplesmente não conseguem acompanhar a demanda do mercado para a produção de novos veículos, o valor dos veículos certamente aumentarão. Um outro exemplo é o aumento dos insumos e dos custos de produção, também chamado de inflação de oferta. Nesse caso, aumentos de energia, água, gás, combustível aumentam os preços dos produtos antes mesmo deles serem repassados ao consumidor final. Um outro fator que desencadeia a inflação é a emissão de moeda pelo governo. Um exemplo foi o que aconteceu no início da pandemia do coronavírus no Brasil. Além disso, há também a expectativa de inflação, tanto dos produtores quanto dos consumidores. No caso, por exemplo, muitos produtores, sabendo da tendência de alta nos preços, aumentam seus produtos antes de todo mundo, na expectativa de conseguirem cada vez mais lucros. Bom, e como que é medida a inflação? Ela é medida em termos percentuais e afeta vários setores. Dessa forma, cada setor tem uma taxa de inflação diferente dos demais, mas de forma geral, o IPCA é o mais utilizado, pois o governo federal o utiliza como índice oficial de inflação no Brasil e serve de referência para as metas de inflação e para as alterações nas taxas de juros. IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e é realizado mensalmente pelo IBGE. Ele simula a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços que as pessoas consomem no seu cotidiano. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Exemplos de produtos que estão nessa cesta são o arroz, o feijão, a luz, a internet, serviços de streaming, passagem de ônibus, despesas médicas e muitos outros. Existem também outros índices para medir a inflação. São exemplos o IGP, o INPC, o IPC. O INPC, por exemplo, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E a sua principal diferença para o IPCA é que o IPCA, por ser amplo, abrange uma parcela maior da população. O IPCA, no caso, aponta a variação média de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Já o INPC verifica a variação das famílias com rendimento mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Bom, muitas empresas, ao invés de aumentarem os preços, utilizam a estratégia de mercado de simplesmente reduzirem a quantidade do produto ou até mesmo a sua qualidade. Bom, essa imagem pode resumir muito bem o que nós já falamos até aqui, não é mesmo? Dessa forma, você deve achar que o inverso da inflação, a deflação, é a solução, certo? Bom, mas na verdade não é. A deflação ocorre quando os preços caem demais e de forma rápida, e isso é um problema, pois muitos comerciantes podem ter sérios prejuízos. Imagine que você comprou uma mercadoria para revender a um preço de custo de R$50, por exemplo. Se ocorre a deflação, o valor dessa mesma mercadoria cairá. Caso esteja a um preço de mercado de R$40, só na compra do estoque você já teve um prejuízo de 10. Agora imagine essa situação de prejuízo de uma forma macro na economia. O problema é catastrófico, gera muito desemprego e uma série de outros problemas em um efeito bola de neve enorme. Bom, todos devemos ficar atentos à inflação, mas especialmente duas categorias, os investidores e os assalariados. Afinal de contas, se você investe e tem um rendimento de 10% ao ano, mas se a inflação do mesmo período foi de 14%, você simplesmente perdeu dinheiro, apesar de ter a falsa sensação
sensação de ter ganhado o percentual do valor investido. Isso acontece constantemente com a rentabilidade da poupança, por exemplo, que sequer consegue cobrir a inflação há anos. Agora, como proteger então os investimentos da inflação? Bom, a dica é investir em títulos e papéis que acompanham a taxa inflacionária. Opções são Tesouro IPCA+, CDBs, fundos de investimentos, fundos imobiliários. Essas opções são atreladas aos índices inflacionários e você consegue evitar dessa forma a desvalorização do seu dinheiro. Os assalariados, por sua vez, são prejudicados, pois o aumento da renda não acompanha o aumento dos preços. Nessas categorias estão as pessoas que trabalham sob o regime de CLT, servidores públicos, por exemplo. Isto é, se você ganha hoje o mesmo salário que você ganhava nos últimos 2 anos, na prática, você perdeu o poder de compra, porque as coisas aumentaram nesse período, mas o seu salário não. E nesse caso, uma opção para não sair tão prejudicado assim é invista em você. Desenvolva novas habilidades e tente dessa forma aumentar a sua fonte de renda. Afinal de contas, só cortar o orçamento não mudará a sua realidade, especialmente porque vimos que a tendência é que as coisas aumentem em proporções maiores ou não. Então não dá para simplesmente só ficar cortando o orçamento sempre, a cada mês, a cada ano, ok? Você precisa desenvolver outras fontes de renda para que dessa forma consiga manter o seu poder de compra ou até mesmo aumentá-lo com o passar do tempo. E para te ajudar no início dessa jornada, vou disponibilizar para você, abaixo desse vídeo, 2 cursos que poderão te ajudar a aumentar a sua renda extra, trabalhando da sua casa, sem precisar aparecer e muito menos abrir mão da sua atual fonte de renda, por exemplo, ok? Bom, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para receber todo o conteúdo semanal que te ajudará a ser sua melhor versão e ajudar a criar cada vez mais vídeos para vocês. Deixe um comentário se gostou, se tiver alguma dúvida, compartilhe sua opinião nos comentários também e nos siga nas redes sociais, elas estão logo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau!